do Rio. A casa é gigante. A escadaria principal, construída em marchetaria com madeiras em tons claros e tons escuros. Vários cômodos receberam decoração especial. Entre eles um, no andar superior, com móveis presenteados pelo governo chinês. A varanda superior, voltada para o que antigamente era o porto do Sr. Schultz e hoje é um belíssimo jardim com árvores centenárias. Com a queda do preço da borracha, a partir de 1912 e depois com a Primeira Guerra Mundial, Schultz colocou fim à sua vida luxuosa e vendeu o imóvel em 1911. Anos depois, ele foi vendido para o Estado. O imóvel, então, se transformou na residência oficial e na sede do Poder Executivo Estadual até 1995. Hoje é um centro cultural que fala muito da história da nossa cidade. Hoje nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido bastante, conhecer um pouco mais do Palácio Rio Negro, o antigo casarão do tempo áureo da borracha. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @MárciaRebecaS, e ficar ligado sempre aqui na TV e Onda, Rádio Digital e no programa Meio Dia com Jefferson Coronel. Nossos povos originários traduzem nossa cultura e essência. E poder conhecer um pouco da sua história é reviver nossas raízes. Hoje, o Na Onda do Turismo vai levar você para conhecer um pouco da tribo Saterê Maué. Conhecida por apresentar uma experiência imersiva na sua cultura, os indígenas da tribo nos levam por um intercâmbio cultural, onde desde a recepção nos apresentam seus instrumentos artesanais, seus cantos, danças e rituais, nos fazendo vivenciar e aprender um pouco sobre os seus costumes e hábitos. Alguns integrantes da tribo costumam pintar o rosto dos visitantes e apresentar seus artesanatos e culinárias. Inclusive, você já experimentou formiga? Viu? O Amazonas é rico de cultura. Venha conhecer um pouco da história dos nossos povos indígenas. Descubra a Amazônia Tribal. Embarque na Onda do Turismo. Conhecer Manaus é descobrir várias possibilidades. E no nosso centro histórico, o que não falta é opção. Vem, que no Na Onda do Turismo de hoje, vamos descobrir 3 lugares para visitar no centro. O primeiro é o Mercado Adolfo Lisboa. Construído no ciclo da borracha, ele tem o estilo Art Nouveau e é o lugar ideal para experimentar sabores e encontrar produtos locais, como artesanatos. O segundo é o Paço da Liberdade, onde está localizado um prédio que já foi sede da Prefeitura de Manaus e hoje guarda um pouco da nossa história através de exposições.
O último é o Casarão Cassina, um prédio antigo que foi revitalizado e hoje é um centro de empreendedorismo e inovação com uma estrutura completa e tecnológica, com salas de reunião e coworking. Viu? O Centro Histórico de Manaus é cheio de possibilidades. Esse foi o Na Onda do Turismo. Quem assiste Onda News sabe. Aqui você encerra o seu dia muito bem informado. Todas as noites você tem encontro marcado com Vitor Gouveia na tela da Onda Digital. Com um balanço geral dos principais acontecimentos do dia, reportagens especiais, boletins ao vivo e as principais notícias da região norte do Brasil e do mundo. Onda News, de segunda a sexta das 19 às 20 horas, aqui na TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Hoje o Na Onda do Turismo vai fazer feira. E quando se fala de feira, em Manaus o que não falta é opção. Você que gosta de comprar frutas e legumes fresquinhos ou só quer comer um bom pastel com caldo de cana, as feiras itinerantes são perfeitas para você se surpreender. Elas acontecem de terça a sábado e, além de um monte de opções, tem as mais variadas ofertas. Então, já tira um tempinho e vem com a gente descobrir quando e onde. Terça é na Aparecida. Quarta tem no Centro e no Eldorado. Na quinta é no Campos Elíseos e na Praça 14. Na sexta, no Centro. E no sábado, na Cachoeirinha. Opção e variedade para desfrutar. É só chegar na feira e aproveitar. Esse foi o Na Onda do Turismo. Quem conhece o Largo e o Teatro Amazonas sabem sua fama. Mas quando a gente fala de turismo, o centro tem vários lugares para visitar. Hoje, o Na Onda do Turismo te leva para conhecer o Centro de Artes Visuais Galeria do Largo. Inaugurado no dia 4 de novembro de 2005, durante o 2º Amazonas Film Festival, ele é um espaço que foi criado visando receber exposições de artistas da capital e interior. O espaço, antes de ser o que é hoje, já foi a moradia de políticos influentes e sede da construtora Raiol, que ocupou o espaço até 2005. Hoje é um local de referência de arte contemporânea na cidade de Manaus. Venha visitar o Centro de Artes Visuais Galeria do Largo e conhecer mais nossos artistas. Esse foi o Na Onda do Turismo. Nossos povos originários traduzem nossa cultura e essência. E poder conhecer um pouco da sua história é reviver nossas raízes. Hoje, o Na Onda do Turismo vai levar você para conhecer um pouco da tribo Saterê Maué. Conhecida por apresentar uma experiência imersiva na sua cultura, os indígenas da tribo nos levam por um intercâmbio cultural, onde desde a recepção nos apresentam seus instrumentos artesanais, seus cantos, danças e rituais, nos fazendo vivenciar e aprender um pouco sobre os seus costumes e hábitos. Alguns integrantes da tribo costumam pintar o rosto dos visitantes e apresentar seus artesanatos e culinárias. Inclusive, você já experimentou formiga? Viu? O Amazonas é rico de cultura. Venha conhecer um pouco da história dos nossos povos indígenas. Descubra a Amazônia Tribal. Embarque na Onda do Turismo. Você não precisa esperar sentado por soluções para os descasos e problemas do seu bairro. Pois quem acompanha o Fiscaliza Geral sabe. Aqui você tem voz para mostrar o que está errado. De ruas esburacadas a crimes cometidos na sua comunidade. Vamos juntos cobrar soluções das autoridades. Fiscaliza Geral. De segunda a sexta, das 7 às 9 horas. Você denuncia, a gente fiscaliza. Fim de semana, praia, riozinho, caminhada, um pôr do sol, aquela vista deslumbrante. Você já deve saber de quem estamos falando, né? Então vem, o Na Onda do Turismo é na Praia da Ponta Negra, um dos maiores cartões postais de Manaus. Localizada no bairro Ponta Negra, a praia conta com uma orla de 2 quilômetros de extensão, cheia de atrações. Tem espaços esportivos como quadras, pista de skate, faixa para corrida e a praia para nadar.
Tem restaurantes, bares e um grande anfiteatro onde acontecem eventos, shows, espetáculos teatrais, entre outras coisas. A Praia da Ponta Negra também é palco de grandes eventos como a Festa de Ano Novo e o Natal, que leva milhares de famílias a viverem o espírito natalino. Então, já chama quem você gosta e vem aproveitar tudo que a Ponta Negra tem. Embarque na onda do turismo. Começa agora na Onda Digital. O programa Meio-Dia. Com Jefferson Coronel. É jornalismo. Segunda-feira, 1º de maio de 2023, Dia do Trabalhador, né? E nós aqui na Onda Digital para levar o melhor da informação para você neste feriadão, né? Estamos aqui com o Ivanildo Pereira, que vai fazer um giro aqui do que está acontecendo por Manaus, aqui no estado, né? Também aqui no Amazonas inteiro e no Brasil também. A gente quer dar uma boa tarde para você que acompanha o Meio-Dia com Jefferson Coronel pelo canal 8.2 da sua TV e pela rádio 92.3 FM e também pelo YouTube, no canal Rede Onda Digital e também no YouTube do Meio-Dia com Jefferson Coronel. Meio-Dia com Jefferson Coronel é o nome do canal lá no YouTube, né? Então você não tem como não acompanhar a programação da Onda Digital e se manter informado, né? Eu sou Richard Rodrigues, estou aqui hoje representando o Jefferson Coronel e a gente vai dar prosseguimento aqui ao Meio-Dia com Jefferson Coronel, o primeiro Meio-Dia com Jefferson Coronel do mês de maio, inclusive, né, Ivanildo? Aqui com a honra, né, de ter o Ivanildo aqui no estúdio com a gente. Ivanildo, boa tarde. Boa tarde, meu Feliz amigo. Dia do Trabalhador para você, Pra você tá bom? também. E vamos lá, Ivanildo, vamos começar com notícia. O que a gente tem aí de novidade, o que está rolando aqui em Manaus? Bem, primeiras, as principais notícias do site, né, essas últimas atualizações, tivemos aí já o anúncio do governador Wilson Lima, nesse dia 1º de maio, que falou que vai ser realizada a antecipação da primeira parcela do 13º para os servidores públicos estaduais. Ele já quer pagar nos dias 11 e 12 de maio, né, antecedendo aí o Dia das Mães, uma medida aí, imagino, para tentar dar uma aquecida na economia. Tem o vídeo dele fazendo esse anúncio, né, anunciando para os dias 11 e 12 de maio, a primeira parcela do 13º, lá no nosso post no redeondadigital.com.br. E essa medida, né, do governo do Amazonas vai beneficiar cerca de 110 mil servidores. Né? Tudo isso é muita gente, Uma né? galera aí que já vai estar com o bolso cheio, né, nesses primeiros dias de maio, né, a medida aí do governador. Quem quiser assistir o vídeo do anúncio dele está lá no nosso post. Mais de 110 mil servidores. mil servidores, né? Uhum. Muita grana rolando, né, na economia. Isso é bom pro comércio local, né? Sim, claro. E sabe que feriado Dia das Mães, né? Acho que só pede pro Natal. É né? a segunda data de melhor vendas no país, né? Só Exatamente. pede mesmo pro Natal. As pessoas gastam muito, né? Então acho que quer alavancar a economia fazendo isso. E essa é o primeiro presente, né, que o governador dá pro amazonense aí nesse começo de maio, né? É isso aí. Alguma outra notícia? Temos também notícia, né, sobre o Terra Yanomami. A situação está ficando tensa lá de novo na Terra Yanomami de Roraima, né? A gente lembra, no começo desse ano teve aquela crise humanitária lá, indígenas morrendo de fome, morrendo por doenças, o governo teve que fazer uma ação emergencial lá para salvar todas aquelas pessoas, todo mundo lembra disso, né? E nesse último fim de semana, a situação voltou a ficar tensa por lá, né? No sábado, dia 29, tivemos lá um incidente em que garimpeiros balearam 3 indígenas, né? Um agente de saúde chegou a ser morto, inclusive morreu no local, e outros 2 indígenas foram feridos e foram encaminhados para o hospital de Roraima, estão em condição estável. Mas esse incidente levou já a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, a se pronunciar. Ela disse que vai ter uma nova comitiva ministerial que vai ir lá para Roraima para investigar esse caso. A PF já foi mobilizada para começar a fazer a investigação com relação a esse incidente.
E agora foi divulgado também, né, que no domingo noite de ontem, 4 garimpeiros ilegais trocaram tiros com agentes da PRF, lá na terra indígena Yanomami, e fiscais do IBAMA também, e acabaram morrendo, né, 4 garimpeiros nessa troca de tiros. A gente não sabe ainda se esses incidentes de sábado e domingo estão relacionados, mas, né, as autoridades já estão fazendo lá uma apuração. Como aconteceu isso, né? Tínhamos fiscais atuando numa região de garimpo conhecida como Ouro Mil, ali dentro do território. Fiscais do IBAMA. Fiscais do IBAMA, né? E eles chegaram nessa região e foram de cara recebidos a tiros pelos garimpeiros invasores, né? A PRF, em nota, falou que teve revide ali, eles começaram a agredir os agentes, teve troca de tiros e 4 garimpeiros acabaram morrendo, né, no tiroteio. O IBAMA fazendo seu papel, né? Embora muita gente critique a instituição, o IBAMA tem feito seu papel, nesse caso dos Yanomamis, né, para garantir, no caso, né, frear esse desmatamento e combate ao garimpo. Então, o IBAMA tem cumprido seu papel. Inclusive, o IBAMA tem sido alvo de muitas críticas aqui no estado, né? Sim. E tem ganhado uma repercussão nacional por conta do caso da capivara, né, da filó. Também tivemos desenvolvimento sobre isso, né? Podemos falar daqui a pouco sobre isso. Mas foi isso, né? Um tiroteio, um negócio realmente assustador. No local desse tiroteio também foi apreendido um verdadeiro arsenal. Tinha fuzil, pistolas, espingardas, miras holográficas, munição, né? E vários equipamentos ali de verdadeiro arsenal desses garimpeiros, né? Enquanto isso, né, vamos ver se a situação ali se normaliza, mas realmente voltou a ficar tensa a situação ali na terra indígena Yanomami de Roraima. Entendi. Temos também a notícia do Thiago Brenan, né, aquele empresário lá brasileiro, finalmente foi preso, né, foi trazido aqui para o Brasil. Ele foi encaminhado, teve a audiência de custódia dele ontem, né, em São Paulo, e ele foi encaminhado para o presídio CDP de Pinheiros. Ele vai ficar numa cela isolada, e ficou quase 8 meses, né? Por agressão, né? Isso, foragido da justiça brasileira, agressão, estupro, né? Ele responde a 8 inquéritos, né? Agressão, estupro, cárcere privado, lesão corporal, ameaça, calúnia, corrupção de menores, né? Aquelas coisas bem escabrosas que foram denunciadas contra ele, né? Que ele raptava mulheres, dopava, tatuava, né? Tatuava as iniciais deles nelas, né? Agredia o próprio filho, né? Então, um negócio realmente escabroso. Ele passou quase 8 meses lá nos Emirados Árabes e agora, depois que foi feito ali o acordo de extradição, ele finalmente foi trazido aqui para o Brasil. Toda essa situação ganhou grande, né? Toda essa situação ganhou grande proporção, vale destacar, quando ele agrediu, né, uma moça numa academia, puxou o cabelo dela, inclusive ela tinha tufos de cabelo, né, arrancou tufos de cabelo dela. E aí, depois disso, uma série de denúncias apareceram contra esse senhor. Abriu a comporta, né? E muita gente começou a denunciar ele pelos mais variados crimes, né? E agora, né, ele vai ficar preso até o julgamento dele, né? Vai ficar preso ali de maneira provisória até ser julgado. Vai ficar numa cela isolada de outros presos, né? Que isso sirva de lição para todo mundo que pratica violência contra a mulher. Exatamente. E, se quiser, a gente pode falar aqui rapidamente do caso da capivara, né? A capivara filó foi devolvida nesse final de semana para o Agenor Tupinambá, né? O influenciador lá, e foi mandado de volta para o sítio dela em Altazes. A gente lembra, né? No finalzinho da semana passada, a capivara foi apreendida pelo IBAMA, ficou lá num lugar chamado Setas, né? Que é um centro ali do IBAMA, e uma decisão judicial a favor do Agenor agora possibilitou ele levar de volta o animal para a fazenda dele. Segundo essa decisão judicial, esse centro para onde a capivara foi levada não tinha condições de abrigar o animal, né? Falta de higiene, não tinha plano nutricional, e a gente fica preocupado com o estresse do bicho, né? Que fica sendo levado de um lugar para o outro. Espero que isso não prejudique demais o animal, né? E o Agenor conseguiu levar de volta a filó. Foi acompanhado da deputada estadual Joana Dark, né, que foi uma grande apoiadora dele durante todo esse processo. Então, esse foi o mais recente capítulo da novela Filó, né, da novela da capivara. Vamos ver quais vão ser os próximos, né, porque ainda está rolando uma ação do Ministério Público Federal contra o Agenor, e o Agenor também está processando o IBAMA, né, então está acontecendo aí movimentação judicial dos dois lados. Por qual motivo o Agenor está processando o IBAMA? Foi aquela coisa contestando a acusação do IBAMA, né, de que ele ganharia dinheiro com ela. Mas ele abriu uma vaquinha, né?
Sim, chegou a abrir uma vaquinha, né, para tentar viabilizar aquele pagamento daquela multa de R$17 mil. E ganhou a lei, né? Isso, ganhou a lei, né? E também questiona o fato de ter acusação de maus tratos, de ter ganho dinheiro, né, com seus vídeos. Então, ainda está rolando, né? Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos da novela do Agenor e da Capivara. Que a justiça defina o melhor para o animal, né? Exatamente. É isso que a gente espera. E é isso por enquanto. É isso, meu amigo. Daqui a pouco vamos ter mais atualizações lá no portal, né? Então tá bom. Qualquer coisa, você volta aqui com a gente daqui a pouco e a gente atualiza quem está acompanhando a programação da Onda Digital. E se você quer saber mais sobre essa situação dos Yanomamis, né? Que é uma situação que também merece grande atenção, assim como a da Capivara Filó, você pode acompanhar mais informações lá no redeondadigital.com.br. A gente vai para o comercial e daqui a pouco a gente volta com mais meio-dia com Jefferson Coronel, porque hoje a gente vai falar sobre intercâmbio de estudantes estrangeiros aqui no Amazonas. A gente vai reprisar, né? A gente vai reexibir uma entrevista exclusiva, inclusive foi a primeira entrevista que o novo superintendente da SUFRAMA, o ex-deputado federal Bosco Saraiva, concedeu ao Jefferson Coronel. E a gente tem mais notícias para você. Então fica ligado na programação da Onda Digital que daqui a pouco a gente volta com mais meio-dia com Jefferson Coronel. Onda Digital. Quem assiste Boa Noite Amazônia sabe. Aqui o jornalismo é opinativo. E cada notícia tem análises consistentes. Paula Litaif e Álvaro Corado comandam o Boa Noite Amazônia e tratam dos principais acontecimentos da nossa região. Com as notícias do dia a dia, entrevistas e muita opinião. Boa Noite Amazônia, de segunda a sexta às 17h30, aqui na Rádio e TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Nossos povos originários traduzem nossa cultura e essência. E poder conhecer um pouco da sua história é reviver nossas raízes. Hoje, o Na Onda do Turismo vai levar você para conhecer um pouco da tribo Saterê Maué. Conhecida por apresentar uma experiência imersiva na sua cultura, os indígenas da tribo nos levam por um intercâmbio cultural, onde desde a recepção nos apresentam seus instrumentos artesanais, seus cantos, danças e rituais, nos fazendo vivenciar e aprender um pouco sobre os seus costumes e hábitos. Alguns integrantes da tribo costumam pintar o rosto dos visitantes e apresentar seus artesanatos e culinárias. Inclusive, você já experimentou formiga? Viu? O Amazonas é rico de cultura. Venha conhecer um pouco da história dos nossos povos indígenas. Descubra a Amazônia Tribal. Embarque na Onda do Turismo. Nada melhor do que presentear quem sempre esteve ao seu lado. Na Express você pode criar um presente personalizado que combine com a sua mãe. E o melhor de tudo é que executamos a sua ideia deixando o presente ainda mais especial. Surpreenda com um presente inesquecível. Chame no WhatsApp pelo número 92 99388 6602. Aguardamos por você. Dia das Mães Express. Para cada estilo de amor. Cheguei para fazer uma tarde na Onda especial para você. Nossa equipe está sempre atenta para todos os acontecimentos políticos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Com convidados especiais e conversas relevantes, debatemos assuntos que são do seu interesse. Você tem um encontro comigo de segunda a sexta, das 2 às 4h30 da tarde, no canal 8.2 e no canal do YouTube da rede Onda Digital. Mitos e verdades sobre doação de sangue. Doar engrossa ou afina o sangue? Mito. Doar sangue engorda? Mito. Quem teve dengue nunca mais pode doar? Mito. Causa fraqueza? Mito. Doar sangue dá coceira? Mito. Contamina o doador? Mito. Verdade só tem uma. Doar sangue é um ato de amor. Ame e faça o bem. Doe.
Quem assiste Onda News sabe. Aqui você encerra o seu dia muito bem informado. Todas as noites você tem encontro marcado com Vitor Gouveia na tela da Onda Digital. Com um balanço geral dos principais acontecimentos do dia, reportagens especiais, boletins ao vivo e as principais notícias da região norte do Brasil e do mundo. Onda News, de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, aqui na TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Meio-dia. Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel, né? E agora a gente vai falar sobre intercâmbio de estudantes estrangeiros no Brasil, em especial aqui no Amazonas, né? Porque o interesse desses estudantes em conhecer a cultura a cultura nacional, com destaque aqui para a cultura do Amazonas, né? Tem crescido. E a AFS, correto? A AFS tem intermediado, né, a vinda desses estudantes para cá. Inclusive, nós estamos com 2 estudantes estrangeiros aqui, o belga Dorian, a italiana Matilde. Sim. Matilde. E o professor Johnny Abreu, que é presidente do Comitê Manaus da AFS, né? Que é uma organização internacional que faz essa intermediação. Então a gente vai falar um pouco sobre esse interesse desses estudantes aqui pela cultura do norte do Brasil e pelo Brasil também, porque a gente já bateu um papo aqui, inclusive eles já falam português, se duvidar melhor do que eu, né? Então a gente vai falar com eles sobre vai falar com a AFS sobre a vinda desses estudantes aqui para o Amazonas, e também depois a gente vai bater um papo aqui com a Matilde e com o Dorian é da Bélgica, a Matilde é da Itália. Uhum. Mas a Matilde vai ensinar a gente a falar o nome dela certinho. Sim. Como é que é, Matilde? Matilde. Matilde. Sim. É, Matilde? Sim. Então, tá bom. E o professor Johnny Abreu, que vai explicar pra gente como é que funciona esse processo, né? Esse programa de intercâmbios de estrangeiros aqui no país. Maravilha. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Nós estamos super felizes de estar aqui hoje falando um pouquinho sobre a nossa organização. Eu sou voluntário dessa organização. Nós somos uma organização internacional de cunho educativo, né? Uhum. Atualmente, no Brasil, nós estamos quase completando 70 anos de fundação, mas no mundo todo nós já existimos há mais de 100 anos. Nós iniciamos as nossas atividades na Primeira Guerra Mundial com os motoristas das ambulâncias, com o objetivo de promoção da paz, né? E hoje, com os nossos estudantes estrangeiros que estão aqui em Manaus, eles são, a gente tem de várias nacionalidades. O Brasil tem convênio, porque existem AFS espalhados pelo mundo todo, inteiro, né? Então nós temos escritórios no mundo todo, nossa sede fica em Nova York e no Brasil, no Rio de Janeiro. E aqui em Manaus nós temos um comitê que tem a possibilidade tanto de enviar estudantes pela nossa organização, que é sem fins lucrativos, como também receber, como é o caso do Dorian e da Matilde, que estão aqui conosco hoje. Vamos falar um pouquinho sobre como está sendo essa experiência de fazer um intercâmbio educacional, né? No caso deles é um programa de high school. Aqui em Manaus, no Brasil, eles estão no Brasil, já falam um pouco português. Como você falou, falam até melhor que a gente. Se duvidar, né? Até melhor do que a gente, né? Então, a nossa organização ela é totalmente de base voluntária. Nossos voluntários, espalhados por mais de 100 comitês no Brasil, desenvolvem todo o acolhimento e o processo de adaptação cultural para que eles possam sair do Brasil e possam, de fato, levar um pouco sobre a nossa cultura, conhecer um pouco dos nossos costumes, aprender com a gente, né? E poder levar aí essa alegria do brasileiro para o mundo todo. É isso aí. Eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona esse programa, né? Quais são os pré-requisitos que os estudantes devem ter? Como é que vocês fazem essa intermediação para eles virem para o Brasil? Certo. O FS no Brasil, no geral, ele tem oportunidades para todas as idades a partir de 12 anos. Eu costumo brincar que se você tiver até 150 anos, você pode fazer intercâmbio com a gente, com a nossa organização. Os programas de intercâmbio para adolescente, que é o caso da Matilde e do Dorian, são programas que a gente chama de high school. Ou seja, são programas que eles têm uma duração trimestral. Como se fosse o ensino médio. Exato, exatamente. Aqui no Brasil, eles estudam no ensino médio, em escolas
públicas ou privadas que são parceiras do AFS também, que também são de base voluntária. Então, as escolas aqui em Manaus, seja o Palas Atena, o Laviniense e o Marta Falcão, são escolas que estão recebendo os estudantes para estudar. Eles vão para a escola para conviver com os estudantes normalmente. E aí existem pré-requisitos, obviamente, dependendo da vaga que é oferecida para vários países. Acho que a Matilde vai até comentar, tem uma curiosidade sobre ela, que ela tinha, antes de vir para o Brasil, ela tinha a oportunidade de escolher vários países. Eu lembro que ela comentou comigo que ela marcou todos os países da África, porque ela queria que algum país da África escolhesse ela na seleção dela. Mas o Brasil escolheu ela, agora ela tem uma dupla cidadania, tem um pouco de brasilidade aí, né? Enfim. Então, no caso dos programas de high school, que é o caso do que a gente está vivendo com eles, existem critérios de seleção baseados em perfil acadêmico, perfil social. Dependendo do programa, existem programas que são financiados por organizações internacionais ou são financiados pela nossa própria organização, quando os nossos ex-estudantes apoiam a organização no mundo todo, né? Então, no Brasil, nós temos diversos programas com bolsas, bolsas integrais, bolsas parciais, e também tem uns programas que os estudantes vão poder, né, se cadastrar para desenvolvimento de profissional, para aprender a aprimorar um idioma, enfim. Sim. Tem uma série de oportunidades. Esse programa dura quanto tempo? Tem um prazo, um período? Os programas de high school duram até 1 ano, podendo ser organizados para trimestres ou semestres. Já os demais programas, para programas de 18+, que são programas acima de 18 anos, o participante vai poder escolher se ele quer um programa de 4 semanas, de 3 meses, até 1 ano. Então, por exemplo, nós temos programas na Itália, que é o país da Matilde, que são programas de estágio profissional, que duram até 6 meses. E o estudante sai do Brasil já com visto de trabalho, todo alinhado com o AFS lá na Itália, porque o AFS na Itália é muito forte também, né? E eles têm uma condição muito boa de ajudar os brasileiros na colocação profissional lá na Itália. Eles estão aqui há quanto tempo, Dorian e a Matilde? Agora eu acho 9 meses. Já tá para ir embora, Matilde, então. Sim, faltam 2 meses. Vai ficar com saudade? Da Itália? Daqui? Então, eu vou ficar com saudade. Eu não sei, isso é um período de um pouco de confusão, porque eu não sei se eu vou voltar ou não. Tá? A minha família, que há muito tempo que eu não vejo ele, meus amigos, todos, mas também agora no Brasil é como se eu tivesse outra vida, sabe? Outras pessoas, outros amigos, outra família que eu amo muito. Então, tipo, pensar de deixar essa vida aqui e ter isso como dupla vida, sabe? Vai ser... Eu acho que vai ser um processo que eu tenho que fazer também quando vou voltar para a Itália. E você, Dorian? Eu tô aqui para 7 meses. Tava lá em Natal. E eu volto só em agosto, porque eu comecei depois dela. Entendi. E eles vêm só para estudar, eles trabalham, como é que funciona? Só para estudo. É um programa estudantil, né? E aí eles estão estudando em escolas... A Matilde está numa escola privada. Não, eu sou escola pública. Pública? Escola pública, mas é um pouco particular, porque tem mais projetos. Eu estou em uma cidade perto de Belo Horizonte, muito perto de Belo Horizonte, que se chama Ibiritemas. Poucas pessoas conhecem. Aqui em Manaus, ela está numa escola privada. Tá. Sim. E o Dorian? Dorian também, né? Estudando numa escola pública, que é Sim, no IF. No IF, né? E aqui em Manaus, ele está no Laviniense. Bacana. E deixa eu te falar, agora me fugiu aqui a pergunta. E como é que funciona, no caso, a gente está falando agora da vinda de estudantes estrangeiros para o Brasil, mas assim, como é que um estudante brasileiro, amazonense, pode se candidatar a esse programa, pode vislumbrar um programa de intercâmbio? Certo. Diferente das agências, né, que trabalham com fins comerciais, a nossa organização ela tem todo um cunho social, né, educativo. Então, todas as nossas oportunidades para mais de 50 países, elas têm um período específico de colocação. Então, nós temos 2 calendários ao longo do ano, que é um ciclo norte e o ciclo sul, que é comparado com o início das aulas lá nos Estados Unidos ou na Europa, porque eu não sei se os brasileiros sabem, mas o nosso calendário escolar inicia geralmente fevereiro, janeiro, fevereiro. Na Europa é diferente, né? Vocês iniciam o calendário? O nosso calendário da escola inicia em setembro e acaba em junho, no início de junho. Por isso que eu vou voltar em junho. Vou fazer os feriados de verão e depois iniciar o último ano de ensino médio em setembro.
E aí, por conta disso, nós temos as duas colocações em que os brasileiros, né, no caso, vamos supor que o Manauara queira fazer um programa com a gente. Nós estamos, inclusive, com estudantes agora, manauaras, fora do Brasil. Nós temos uma menina que está na Hungria, morando próximo lá da capital da Hungria, e ela está já há 4 meses morando lá, vai estar estudando e está aprendendo húngaro. Já está aprendendo húngaro. Já vai voltar falando húngaro, tenho certeza. Então, ela participou de uma seleção, ela conseguiu essa vaga na Hungria, então, assim, teve todo um processo de adaptação para que ela pudesse entender essa oportunidade, porque às vezes você vai para um país totalmente diferente, né? Nós temos brasileiros que costumam ir para o Japão, que é uma cultura bem diferente da nossa. Nós temos agora estudantes indo realmente para o leste europeu, que são países maravilhosos, com uma cultura fantástica, e eles participam dessas seleções e são avaliados uma série de critérios. Por exemplo, uma coisa que eu acho interessante, alguns países na Europa, eles têm um critério muito rigoroso quanto às notas escolares. O aluno precisa ter média acima de 8, por exemplo. Dinamarca é um país muito rigoroso. Então eles são bons alunos. Pois é. Eu não. O Brasil já não tem. O Brasil tem outros critérios, né? Porque a gente entende que a diversidade cultural no Brasil, do ponto de vista educacional, vai fazer a diferença. Então, eles são bons alunos, eles foram selecionados. A Matilde passou por uma seleção na Itália também para conseguir vir para o Brasil, né? Você quer contar um pouco pra gente? Então, na Itália, na verdade, para pegar uma bolsa de estudo que seja para as notas, você tem que ter notas muito, muito altas. Eu não tive notas altas assim, mas ele também olha, tipo, quantos meus pais ganham, quantas pessoas estão dentro da família. Por exemplo, eu tenho 3 irmãos. Você mora onde na Itália? Turim. Sim, perto de Milão, mais ou menos 2 horas. Então, eu acho que eu peguei uma bolsa de 40%, 60%, não lembro bem, mas uma parte meus pais pagaram. Isso, mas eu escolhi 10 países porque a FS me diz é melhor escolher mais países, assim você tem mais possibilidade de fazer intercâmbio. Entendi. Porque isso não sei como funciona no Brasil, mas na Itália não é 100% certo que você vai fazer intercâmbio. Depende quanto vagas estão em cada país. Por exemplo, estão países como Estados Unidos, muitos países da Europa onde fala inglês, que as vagas são muito poucas e muito, muito caras. Então, se você, por exemplo, eu tenho uma bolsa de estudo de 40%, 60%, eu quero ir na Holanda, tudo bem, mas são pessoas que pagam mais. Então, é mais possibilidade que ele vai passar antes que eu, entendeu? Então, eu acho que o Brasil era uma 5º ou 4º na minha lista de países. Eu escolhi a maioria dos países da América do Sul e também alguns da África, porque eu gosto muito de culturas. A minha mãe sempre me falou, vai fora, porque a Europa nós temos tudo muito perto. É mais, tipo, é mais confortável fazer o intercâmbio na Europa, porque é mais perto de mim. Mais perto da sua exatamente. Casa, né? Claro. Acontece alguma coisa, pego um trem, um avião, eu estou já em casa. Aqui o Brasil é bem longe. Professor, desculpa te interromper, mas eu estou impressionado com a desenvoltura do Dorian e da Matilde. Sim. Que vai falar o nome dela para eu falar. Até o final do programa, eu tenho que aprender a falar o teu nome certinho. Matilde. Isso. Olha, falou muito bem. Eu tô impressionado com a desenvoltura deles em falar português. Assim. Sim. Eu queria saber se eu fosse fazer o intercâmbio, se eu ia falar pelo menos o idioma deles ou até o inglês em tão pouco tempo. E o que é bacana, como os nossos voluntários, eles fazem cursos de português para eles. Então, o Dorian tá fazendo... quando ele chegou no Brasil, ele tem aulas de português, não é isso, Dorian? Isso. Como funcionou isso? É só 2 vezes por semana que a gente tem lá numa outra escola. Aula de português, é como uma professora bem legal. E aprende muita coisa lá. Você tá falando bem, tá só 7 meses, né? Já tinha tido algum contato com português antes? Sim, eu comprei um livro holandês para português e estudei isso um pouquinho, mas... Vocês têm quantos anos? Eu tenho 17. 17? Devo fazer 18. Eu tenho 18, eu vou fazer 19. E você, já tinha um contato com português ainda? Não, nada. Eu aqui no Brasil nem tive lições de português, mas... italiano parece muito com português, então, tipo, não foi muito difícil. Sabe que eu tenho umas amigas, eu tenho umas amigas que foram pra Itália e, tipo, em pouco tempo falam italiano muito bem. Até que os brasileiros não falam muito inglês.
Então, tipo, não tem muito essa cultura de saber falar inglês, sabe? Que nós na Europa temos mais, pessoas conhecem mais inglês. Então, até tem que aprender português, porque ninguém fala... Tipo, se você quer ter relacionamento, amigos, conseguir falar com a sua família hospedeira, tem que saber português. Vou pedir uma licença para vocês, porque eu preciso chamar um comercial e a gente vai voltar daqui a pouco para continuar esse bate-papo aqui, que agora a gente vai interrogar aqui, vai colocar na parede o Dorian e a Matilde. Sim, Matilde. Para falar um pouco mais dessa experiência do intercâmbio aqui no Amazonas, aqui no Brasil. A gente volta já depois do comercial. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Música de qualidade, entretenimento na medida certa, cidadania com responsabilidade em um só lugar. Quem assiste o Meio-Dia com Jefferson Coronel sabe. Aqui, a hora do almoço é servida com muita informação. Acompanhe os assuntos mais relevantes e as principais notícias do cenário político local e nacional, em um programa dinâmico e cheio de entrevistas, bate-papo e, claro, muita opinião. Meio-Dia com Jefferson Coronel, de segunda a sexta, de meio-dia às 13h30, aqui na Rádio e TV Onda Digital. Quem assiste sabe. A fauna amazônica é esplêndida. Mas conhecer os animais da região é uma experiência que só o Zoológico do SIGS pode levar até você. Na Onda do Turismo de hoje, você vai conhecer o Zoológico do SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Localizado na Avenida São Jorge 750, no bairro São Jorge, o Zoológico do SIGS leva toda a diversidade da fauna até você. Dentre as atrações do zoológico, temos 2 serpentários, uma grande gaiola das aves, o Lago dos Macacos, que apresenta 5 ilhas com primatas da nossa fauna, o Lago dos Jacarés e a principal atração, um local destinado às onças selvagens com uma passarela de 76 metros que traz visão privilegiada das onças. Venha visitar e conhecer um pouco da nossa fauna. O Zoológico do SIGS funciona de terça a domingo e feriados das 9 às 16 horas. Mais informações, acesse o Instagram, @SIGS_Exército Oficial. Venha e embarque na onda do turismo. Quem assiste Onda News sabe. Aqui você encerra o seu dia muito bem informado. Todas as noites você tem encontro marcado com Vitor Gouveia na tela da Onda Digital. Com um balanço geral dos principais acontecimentos do dia, reportagens especiais, boletins ao vivo e as principais notícias da região norte do Brasil e do mundo. Onda News, de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, aqui na TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Para você é só uma garrafa plástica, mas para alguém pode ser um alagamento. A cena é de destruição. Para você é só uma geladeira queimada, mas para alguém pode ser um deslizamento de terra. Para você é só mais um lixo, mas para alguém pode ser o fim. O lixo que você descarta de forma incorreta nas ruas, terrenos baldios ou igarapés, entope bueiros, retém a umidade no solo, provocando erosões em encostas e barrancos e impede o fluxo das águas, podendo causar uma grande tragédia. Tenha consciência, o lixo mata. Prefeitura de Manaus, o trabalho não para. Rádio Onda Digital 92.3. Música e notícia em sintonia com você. Quem assiste The Show sabe. Aqui você tem um encontro marcado todas as noites de sábado. Em um talk show que está dando o que falar, Natan Balieiro embala sua noite de sábado, trazendo personalidades locais ou de outras regiões do Brasil para um bate-papo envolvente e descontraído sobre temas variados e os assuntos mais relevantes do momento. The Show, todo sábado às 22 horas, aqui na TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Aqui na FM Onda Digital. Estamos de volta com o Meio-Dia com Jefferson Coronel, aqui com o Johnny Abreu, que é presidente do Comitê Manaus da AFS, né, que é uma organização responsável pelo intercâmbio, né, de estudantes estrangeiros aqui
para o Brasil e também do Brasil para o mundo. E também com o Dorian, que é um estudante belga que veio fazer intercâmbio aqui no Brasil. E também com a Matilde, que é uma estudante italiana, que também está aqui, né? E parece que estão gostando muito daqui de Manaus. Eu quero fazer uma pergunta antes da gente falar sobre a experiência deles aqui. Onde que esses estudantes ficam? Então, a nossa organização, por ser de base voluntária, as famílias também fazem esse tripé, né? Também são voluntários. Então, tem uma equipe dentro de cada comitê no Brasil que tem uma responsabilidade de fazer a seleção dessas famílias. Então, a gente divulga as experiências né, de estudantes que vão vir para o Brasil e casa né, os applications desses estudantes também com o perfil da família. Essas famílias recebem algum tipo de remuneração? Do ponto de vista financeiro, não. Por isso que nós conseguimos ter muitas oportunidades para muitas mais pessoas, porque os programas têm um custo muito reduzido, né? As famílias, elas vão ter a responsabilidade de acolher esse estudante como filho. São pais e mães. Inclusive, Exato. A gente tem uma mãe aqui no estúdio, né? Exato, ela tá aqui, a Karen, que é a mãe da Elisa, que é outra italiana que tá aqui no estúdio também. Se a gente conseguir, depois a gente mostra para vocês, eles falam um pouquinho com eles rapidinho. E aí, essas famílias, elas acolhem como filho. Eles não são hóspedes da casa. A gente faz uma orientação para que eles possam realmente acolhê-los como filhos, viver a experiência daquela família e a partir daí eles vão ter o contato com esse estudante para a vida toda. A gente tem cases assim de sucesso de famílias que depois que o programa termina é que eles voltam a ter contato, que eles passam a ter muito contato fora da Podem AFS. Voltar, né? Volta, a gente tem um polonês que já veio a Manaus 3 vezes. Esse gosta. E esse adora Manaus, né? Então, a ideia é a gente faz essa seleção dessa família, faz o casamento né, desse estudante com a rotina dessa família também, e as famílias, elas também são voluntárias e fazem a base do nosso trabalho realmente ter muito sucesso. Entendi. Como é que a gente faz para ter mais informações sobre a AFS? Como pleitear uma vaga num programa de intercâmbio? Então, as pessoas podem seguir a gente pelas redes sociais e conhecer as oportunidades disponíveis e também, ou podem também acessar o nosso site. A gente vai deixar o site aqui na tela para quem está acompanhando o meio-dia pela TV. Exato. Através do site vocês vão observar que existem as oportunidades para mais de 50 países, programas para educadores, para profissionais de diversas áreas, programas de high school, programas para idiomas. Então, todos esses programas... Eu posso me cadastrar em algum programa de vocês? Já pode começar. Já pode fazer o application, escolher o destino. Temos países maravilhosos hoje que os brasileiros estão frequentando muito, além da Irlanda, do Canadá, dos Estados Unidos, que são países geralmente tradicionais para intercâmbio dos brasileiros. A gente tem aberto vagas para intercâmbio em Malta, África do Sul, Austrália. Acho que eu vou para a Itália. Acho ótimo. E aí, Matilde? Aprender um pouco de italiano. Acho ótimo. Acho que a Matilde vai ser uma boa anfitriã se você for pra lá. Vamos ser amigos, vamos ser irmão então, tá bom? Não problema. Vou hospedar você. Já hospedei, me dá metade do Brasil na minha casa. Tudo bem. Olha, Matilde é gente boa. O Dorian também hospeda a gente na casa dele. Vai. E aí? Não, minha mãe não faz isso. A tua mãe não faz isso? Não. Poxa vida, ó. Mas olha só, se você quer saber mais sobre o programa, quem tá ouvindo o programa pela rádio, o site é www.afs.org.br. Lá tem todas as informações de como você pleitear, né, uma vaga no intercâmbio, como fazer, os pré-requisitos a seguir. Quem está acompanhando pela TV, a gente deixou aqui na TV o site, né? Então é só acessar e buscar mais informações sobre esse programa super bacana para você aumentar seu conhecimento cultural, né? E aprender até mesmo outro idioma. Exatamente. Não precisa dominar nenhum idioma. Não, esse é a grande curiosidade das pessoas. Mas eu não falo inglês, eu não falo italiano. Na verdade, o programa é exatamente para isso. Mas a gente costuma dizer que os programas de intercâmbio, o foco deles não são para você dominar o idioma. O idioma vai ser consequência da sua experiência. Então, o que esses estudantes estão fazendo aqui no Brasil, eles estão exercendo uma cidadania global, de modo que eles possam levar para o país deles uma experiência cultural, uma experiência de aprendizagem intercultural, que vai para além de aprender um idioma. Então, assim, a mesma coisa nós oferecemos para os brasileiros. Quando a gente vai para um outro país, óbvio que a gente quer aprender um novo idioma, mas mais do que isso, a gente quer exercer a cidadania global, a gente quer conhecer novas culturas, aprender com o novo, estar aberto a isso e, a partir daí, poder respeitar os povos. Você fez o programa? Eu não fiz pelo AFS ainda, eu já estou me programando para fazer, mas já fiz intercâmbio antes de conhecer o AFS. Já tive a oportunidade de fazer um intercâmbio profissional na Colômbia, de curta duração.
de forma profissional e achei fantástico. E logo eu vou me programar para fazer um pelo FS também. Que legal, cara. Que legal mesmo. Legal. Fiquei empolgado agora com esse Vamos programa. lá, temos que... Vamos lá. Agora eu vou falar com eles, eu vou deixar você um pouco aqui. Agora eu vou deixar que eles exerçam o português deles, tá bom? Vamos começar com o Dorian, a gente já falou um pouco e a gente encerra com você, tá bom? Dorian, eu queria saber o que te motivou a vir para o Brasil, escolher o Brasil. Você está aqui há 7 meses, né? Quais foram os estados que você já percorreu? E por que você gosta tanto de Manaus? Inclusive, o Dorian falou agora há pouco no intervalo que pretende morar em Manaus, é isso mesmo? Sim. Eu amo a mata aqui, a cidade bem grande. E tudo. Porque eu queria ir para o Brasil, porque eu queria viajar para um país na América Latina. E eu escolhi Colômbia, Brasil e Chile. E eles escolheram Brasil para mim. E agora estou muito feliz que eles fizeram essa escolha para mim. Então você veio entre Brasil, Chile e Colômbia. Você foi selecionado para vir para o Brasil. Sim. E por que você escolheu a América Latina, especialmente o Brasil? Porque eu gosto da cultura aqui já antes. Eu fui uma vez e eu gostei muito do ambiente aqui. E as pessoas são muito mais abertas do que na Europa, especialmente na Bélgica, são bem todo mundo fechado. Uhum. E o que você já aprendeu aqui que você quer levar para os teus amigos? O que eu aprendi aqui? Que você pretende de cultura, o tipo de música, o que você mais gostou daqui? Eu gosto muito de forró. De forró, Especialmente Natanzinho. O Natanzinho é legal, o Natanzinho tava no Faustão. É a única coisa que a galera do Nordeste escuta, então... É o Natanzinho, né? Legal. E a Matilde? Matilde. Então, eu já falei que eu escolhi 10 países, mas uma coisa que eu sempre falo, quando nós falamos de intercâmbio, não é viajar. Tipo, se nós viajamos... Aprender, né? Não é só ser turistas, porque agora eu não sou turista no Brasil, eu estou morando no Brasil. As pessoas têm que entender que é muito diferente ser turista, ver um lugar, que morar em um lugar. Porque, por exemplo... Eu agora sou em Belo Horizonte, um pouco perto de Belo Horizonte, eu amo Belo Horizonte. E muitas pessoas me falam, mas você poderia estar no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu falo, sim, são muito lindas de visitar. Morar outra coisa, entendeu? Você já tinha vindo ao Brasil? Não, nunca. Não. Eu viajei muito também no Brasil, mas morar, tipo, a cultura não é só monumentos... língua, é isso, mas também são coisas muito, muito pequenas que para ver você tem que morar mesmo, entendeu? Qual é a outra pergunta? O que você mais viu aqui que te impressionou? Então, eu gosto muito de arte e a coisa mais interessante, eu gosto muito também de pintura, de cerâmica, é que os artistas reproduzem. Que na Europa nós temos uma visão muito diferente das coisas. O artista tem outra visão das coisas, que obviamente é mais europeia, né? Então, os cores que são usados, os objetos que são usados são muito diferentes. Então, eu amo ir nos museus e paragonar as duas artes, que eu gosto muito das duas. Você estava em Belo Horizonte, chegou aqui em Manaus tem quanto tempo? Uma semana, mais Uma ou menos. semana. Sim. Nesse primeiro contato, o que você mais gostou daqui? A floresta. Eu amo a natureza, eu amo Tomou banho de rio? Sim, eu nadei com os botos, foi muito, muito legal. Nadou com os botos também? Sim. Também. Olha, o boto encanta, hein? Cuidado. Já sabe da cultura do boto? Não. Uma lenda. Ele é uma lenda. Menina, né? Dizem, né? Mas no geral eu gosto muito de natureza. Até na Europa nós temos natureza, mas não tanto aqui como o Brasil. É como eles falavam, conhecer significa também saber respeitar. E se eu conheço, olha que natureza devemos preservar, que natureza devemos cuidar. Então eu volto na Itália e falo para as pessoas, olha que está uma coisa muito legal. Antes de jogar um lixo, usar muita plástica. Consciência, né? Ter Exatamente. consciência. Então amo. Eu acho floresta, sim. E vai ficar aqui em Manaus quanto tempo? Ainda uma semana e depois vou voltar para Belo Horizonte. Sim. Entendi. E você vai ficar em Manaus quanto tempo? Eu volto dia 10 de maio, mas eu acho que eu vou voltar logo. Vai voltar para Manaus, né? Eu amo aqui.
Entendi. Ele gostou mesmo Ele de gostou morar, demais. né? Ele quer, depois Amado. do FS, ele quer morar em Manaus. Já disse isso, não foi, Doriano? E não no gostou, meio da mata. E não gostou de se fosse pra escolher Natal e Manaus. Eu gosto dos dois, é diferente. Praia Entendi. e mata, isso é pra Mas mim. moraria é em Manaus e cantaria Natanzinho. Isso é a combinação ideal, né? E você, gostou do que aqui de música? Qual foi a música, o ritmo de Então, música que você gostou? Eu gosto muito de música antiga brasileira. Eu acho muito, muito interessante. Eu já também minha mãe, algumas canções brasileiras, ela já me fazia escutar, que eu não sabia que eram brasileiras. Não gosto muito da música nova, mas Gosta mais eu das acho que músicas sim. mais eu antigas. sempre falo isso, acho que a música melhor do mundo no Brasil, mas também a música pior do mundo no Brasil. As duas. Eu acho que são músicas que são perfeitas, são Qual muito é? lindas. Desculpa. Por exemplo, uma canção que eu não sei se a maioria das pessoas conhecem, várias queixas. Canta Várias queixas de você. Sim. Porque fez isso Porque comigo. fez isso comigo. Eu amo essa canção. Estamos juntos. É Gente, eu tô adorando, sério, eu tô adorando. Sim. É isso. Então, e qual é a tua música? Qual é a tua música preferida do Natanzinho? É assim, até de manhã. É esse. Não sei o título, mas é essa música. Eu não gosto sei, eu muito. não conheço a Essa música também do não conheço, Natanzinho. também. Vou ficar te devendo. A dela eu sei. Uhum. Várias queixas de você, porque fez isso comigo. Então é isso, você vai ficar mais uma semana. Sim. Você também mais uma semana, né? Sim. Mas pretende voltar, né? Eles ficam. Como é que funciona? Então, eles ficam estão, quanto tempo em cada cidade? eles estão num programa anual, eles ficam exatamente só numa cidade. Mas o Comitê Manaus, ele recebe programas anuais também. Inclusive, eu até faço o convite para as famílias manauaras, que no mês de agosto nós vamos receber uma holandesa, que nós estamos buscando família para ela, um programa anual, e 2 italianos, uma menina e um menino. Então, para quem quiser mais informações sobre ser uma host family, pode entrar no site da afs.org.br e se cadastrar como host family, que o Comitê Manaus vai procurar você. Nós vamos entrar em contato e vamos informar como que funciona o processo de recebimento para programas anuais. No caso deles, eles já estão no Brasil num programa anual, e o nosso comitê abriu a oportunidade para eles virem conhecer a nossa cidade, até para também gerar esse engajamento de a gente conseguir novas famílias, novos voluntários. Legal. A ideia é que a nossa organização, como é de base voluntária, possa oxigenar, né, a quantidade de famílias, que a gente sempre possa estar oferecendo essas oportunidades também. Ou seja, você também pode fazer intercâmbio sem sair de casa. Se você gostaria de fazer intercâmbio sem sair de casa, você também pode ser uma host family do AFS. Bacana, bacana. Você quer mandar um recado para os teus amigos na Bélgica, não é isso? Sim, eu estou assistindo lá no outro lado do planeta. Eu vou falar para eles. Ja, boys, bedankt om het kijken, man. Ik zeg jullie eerlijk, dikke SO naar de Latijn Gang. Latijn Gang, Latijn Gang. Niemand die het ziet als ik Latijn bang. Tá, Fico goed. Tá, o que você falou? É pra eles. A gente vai ter que traduzir. A gente isso vai aí. ter que traduzir. Saber o que é, não pode Só não ser. pode falar palavrão. Não, é palavrão não. Não, tá. Sou homem educado, não sou safadinho, Então... então tá bom. Qual é o que você falou pra eles aí? É o meu grupo lá tem. Eu disse que muito obrigado pra assistir e ficar de boa, algumas coisas. E você recomenda pros seus amigos pra eles virem aqui pro Brasil? Sim, eu recomendo muito. E Matilde? Sim, muitas pessoas que querem fazer intercâmbio na Itália, eles vão sempre na Europa, sempre porque tem só Estados Unidos, Europa, Canadá. Não, vai fora, vai lugares onde culturas nem pode imaginar qual é. Quando você não conhece, tem uma oportunidade para conhecer, vai. Sabe o que é bacana desse bate-papo aqui com ele, com a Matilde? É que eles valorizam uma coisa que muitos de nós não valorizamos, né? Vocês valorizam a nossa cultura. Então, assim, vocês estão dispostos a conhecer
a nossa cultura e a cultura brasileira, não só aqui os amazonenses, mas os brasileiros como um todo, às vezes assim não valorizam tanto a nossa cultura como ela deveria ser valorizada. Então, assim, a FS tem desenvolvido esse trabalho e é super bacana, né, de mostrar, além de métodos de ensino, trazer esses estudantes para cá, para eles conhecerem, mas assim, para divulgar a nossa cultura, isso é muito bacana. Exatamente. A ideia de você ter um estudante estrangeiro na sua casa, como filho, realmente, faz com que você reconheça a identidade do que você vive como cidadão brasileiro. Então, quando você tem um estudante que vai poder viver algumas experiências culturais, da culinária, da música, de tudo que a gente tá vivendo, né? E a nossa cultura regional, a Amazônia é muito rica nisso. A gente começa a perceber e olhar isso com outro olhar, né? E eu acho que isso é muito bacana. Isso é uma troca de cultura, inclusive. Exatamente. Porque você traz o Dorian e a Matilde para estudar aqui, digamos assim, para morar na minha casa durante esse período de intercâmbio, mas eu também vou aprender um pouco da cultura deles, né? Sim. Então é uma troca de experiências. Exatamente. Isso é muito rico para as famílias, né? Inclusive, eles podem ser professores, né, dessas famílias, né? Ensinar a falar italiano. Eu queria falar, por exemplo, na minha escola, estava falando com eles, eu fiz uma redação sobre educação, sobre a minha visão da educação no Brasil. Já em português. Coisas... Sim. Eu escrevi para eles. Eu vou fazer uma palestra também para os professores e para alunos para explicar coisas muito boas que aqui as pessoas têm dentro da escola. Eu sou uma escola pública, não sou uma escola privada. E as coisas que deveriam ser melhoradas para mim, porque eu acredito muito em educação, eu quero fazer também projetos, sabe? Então, eu estou dando minha parte como eles estão dando minha parte. Também vou fazer um projeto para a história da Itália, coisas muito interessantes. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado. Mais informações sobre esse programa de intercâmbio você encontra no asf.org.br, né? Como aderir esse programa, como ser como é que é o nome da família? Host Family. Um Host Family, como receber esse pessoal, esses estudantes, como você também participar, você aqui amazonense, que tem interesse em fazer um intercâmbio fora do país. Então, assim, é muito bacana, você conheça um pouco mais do trabalho da FS, que lá no fs.org.br você encontra todas as informações. Quero agradecer a oportunidade de a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho. Como eu disse, todas as famílias podem também viver uma experiência cultural, intercultural em casa. Basta você dar o primeiro passo, né, abrir a porta da sua casa para viver essa experiência. Agradecer à Rádio Onda Digital pela oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente está fazendo. E fiquem à vontade para nos procurar e saber mais sobre a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Como fala obrigado? Thank you all. Tanquel Dorian por participar do programa e grazie Matilde por participar aqui com a gente do Meio-Dia com Jefferson Coronel, tá bom? Sejam sempre bem-vindos, espero que vocês gostem de Manaus, que vocês tenham uma boa imagem e que levem uma boa imagem, boas recordações daqui também da nossa cidade, tá bom? Tá bom, certeza. Obrigada. Thank you. Grazie. Obrigado. A gente vai pro comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Meio-Dia com Jefferson Coronel. Você está na Onda Digital com Jefferson Coronel no programa Meio-Dia. A fauna amazônica é esplêndida, mas conhecer os animais da região é uma experiência que só o Zoológico do SIGS pode levar até você. Na Onda do Turismo de hoje, você vai conhecer o Zoológico do SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Localizado na Avenida São Jorge 750, no bairro São Jorge, o Zoológico do SIGS leva toda a diversidade da fauna até você. Dentre as atrações do zoológico, temos 2 serpentários, uma grande gaiola das aves, o Lago dos Macacos, que apresenta 5 ilhas com primatas da nossa fauna, o Lago dos Jacarés e a principal atração, um local destinado às onças selvagens com uma passarela de 76 metros que traz visão privilegiada das onças. Venha visitar e conhecer um pouco da nossa fauna. O Zoológico do SIGS funciona de terça a domingo e feriados das 9 às 16 horas. Mais informações, acesse o Instagram, @SIGS_Exército Oficial. Venha e embarque na onda do turismo. Rádio Onda Digital 92.3. Música e notícia em sintonia com você.
Cheguei para fazer uma tarde na onda especial para você. Nossa equipe está sempre atenta para todos os acontecimentos políticos da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Com convidados especiais e conversas relevantes, debatemos assuntos que são do seu interesse. Você tem um encontro comigo de segunda a sexta, das 2 às 4h30 da tarde, no canal 8.2 e no canal do YouTube da Rede Onda Digital. Nada melhor do que presentear quem sempre esteve ao seu lado. Na Express você pode criar um presente personalizado que combine com a sua mãe. E o melhor de tudo é que executamos a sua ideia, deixando o presente ainda mais especial. Surpreenda com um presente inesquecível. Chame no WhatsApp pelo número 92 99388 6602. Aguardamos por você. Dia das Mães Express. Para cada estilo de amor. Olá, tudo bem? Eu me chamo Eudógio Gonçalves e estou aqui para fazer um convite a todos vocês. De segunda a sexta-feira nós temos um encontro marcado, sempre às 4h30 da tarde, aqui na tela do site imediato. Programa Nacional 190, transmissão também pela TV aberta, canal 8.2, Onda Digital. Eu conto com a sua audiência. Plástico, papel, vidro, móvel, papelão. Não é pra jogar no chão. Que saco! Suja a rua, igarapé, traz doença, seu mané. Jogue onde tem que ser. No saco! Imundície poluente, volta tudo na enchente. Vamos ser mais conscientes. Que saco! Em 2021, foram retiradas mais de 12 mil toneladas de lixo dos igarapés de Manaus. Jogue lixo no lugar certo. Acesse o YouTube. Rede Onda Digital. Rádio Onda Digital. Quem escuta. Você está na Onda Digital. Com Jefferson Coronel, no programa Meio-Dia. Estamos de volta com Meio-Dia com Jefferson Coronel. E aí, vocês curtiram o trabalho de intercâmbio, né? De intermediação de intercâmbio estudantil realizado pela AFS? Se você quer saber mais, acesse afs.org.br. Eu particularmente fiquei impressionado com o domínio da língua portuguesa por parte dos dois estudantes, né? O belga Dorian e a italiana Matilde. Até preciso aprender a falar o nome dela porque eu vou fazer intercâmbio para a Itália, vocês vão ver só. Falar italiano aqui. Mas é isso, pessoal. Mas agora mudando de assunto, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, está sob novo comando e quem assumiu, né, a direção, o cargo máximo da autarquia foi o ex-deputado federal Bosco Saraiva, que concedeu uma entrevista exclusiva, inclusive a primeira entrevista dele concedida já como superintendente da Zona Franca de Manaus, da SUFRAMA, foi concedida ao Jefferson Coronel e a gente vai reprisar essa entrevista muito bacana que o superintendente da SUFRAMA, o ex-deputado federal Bosco Saraiva, deu ao Jefferson Coronel no dia 25 de abril, onde ele falou sobre os planos, sobre os desafios da SUFRAMA, então vale a pena conferir. Fique ligado aí que a gente vai transmitir agora para você, vai reexibir, no caso, essa entrevista muito bacana que o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva, concedeu ao Jefferson Coronel com exclusividade. Está conosco oficialmente, o novo superintendente da SUFRAMA, oficialmente, Bosco Saraiva. Boa tarde, superintendente. Obrigado pela gentileza de interromper seus compromissos aí, nos dar essa entrevista. Eu lhe prometo que nós não vamos esticar muito para não atrapalhar a sua agenda aí. Obrigado, boa tarde, Jefferson. Um prazer falar com você, amigo. Estou, de fato, aqui na SUFRAMA já, aqui conhecendo os setores do prédio, mas estou à sua disposição, irmão. Bom, superintendente, agora, o Bosco já é uma pessoa que todo mundo conhece, acho que foi vereador também em Manaus, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi vice-governador, tem uma trajetória política,
né, uma pessoa bastante conhecida, é bem ligado nas questões econômicas, eu sei, porque já entrevistamos você aqui, conversamos com você, superintendente. E a pergunta que eu lhe faço é óbvia, o que fazer agora numa SUFRAMA que o senhor encontra, você encontra, Bosco, me perdoe a falar mais de você, até pela... Sim, claro. Você encontra com um polo industrial com 107 mil funcionários, com faturamento de 164 bilhões, né? Coisa que aumentou bastante nos últimos anos, bastante. Em 2018, se eu não me engano, eram 80 e poucos bilhões e eram 80 e poucos mil funcionários. Hoje é um outro quadro. São fatos, não é uma questão política aí. O que fazer para ampliar esse horizonte, superintendente, agora na sua gestão? Já tem essa ideia? Já deu para pegar essa mão aí? Jefferson, nós estamos no ritmo, continuamos, graças a Deus, no ritmo de crescimento. Eu mesmo recolhi aqui a informação de que até este momento, neste ano, na primeira reunião do CAIS, foi aprovado 14 projetos novos para implantação e agora já tem 5 projetos de implantação prontos para a segunda reunião do CAIS, que deve ocorrer durante o mês vindouro. Portanto, a gente continua. O que a gente busca é exatamente a ampliação destes postos de trabalho, para que aumente a mão de obra e a oportunidade de emprego para os nossos conterrâneos. Mas nós temos três pontos principais de atuação aqui, que é o fortalecimento da integração regional. São pontos debatidos e combinados com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, na reunião que estive com ele, fortalecer muito, aproximar mesmo Rondônia, Roraima, Acre e Amapá das ações da SUFRAMA, da Zona Franca de Manaus, e também seguir para o interior do Amazonas, para a interiorização das ações da SUFRAMA e depois também fazer a modernização da máquina da SUFRAMA, porque nós precisamos valorizar funcionários, estabelecer, seguir com aquilo que está de sistemas em implantação e implantar novos sistemas de controle que ainda precisamos fazer aqui na SUFRAMA. Bosco, como é que a gente pode... essa integração, obviamente, segue, inclusive, o que está previsto lá naquela emenda 83 de 2014, que é a integração, que é levar a coisa para o interior, é desviar um pouco o foco aqui da capital. Desviar não, mas é levar um pouco esse foco também para o interior. Como é que se consegue, a partir da SUFRAMA, gerar essa nova modalidade? Nós somos, na verdade, um motor de desenvolvimento da nossa região, que nós cuidamos efetivamente disso. A SUFRAMA cuida efetivamente disso. Ora, nós precisamos nos reaproximarmos de Sudã e de Baza, esse é um passo importante que nós vamos buscar, e na sequência nós iremos fisicamente aos municípios, reunir com aqueles pequenos e micro e quase empresários que estão lá, e dizer a eles como a SUFRAMA pode contribuir tecnicamente para as ações deles. Adicionado a isso, nós, graças a Deus, teremos nos próximos dias já a nova performance do CBA, que representa o futuro do nosso povo, esse centro de pesquisas que já existe aí há 20 anos e agora deverá funcionar, e nós vamos esticar para os municípios exatamente esses campos de pesquisa para que a gente possa oferecer de fato aqueles incentivos que já tem e olhar o futuro. Superintendente Bosco, na questão política, a gente pode garantir, a gente tem um compromisso já público, e se houver algum risco para a Zona Franca de Manaus, na reforma tributária, alguma preocupação específica, Bosco? Os sinais não têm sido muito claros até aqui, não estou nem me referindo ao governo federal, mas politicamente esse receio você sabe que é latente aqui, né? Nós temos algumas ações que são positivas. Por exemplo, o compromisso do presidente Lula nos deixa muito tranquilo com relação à preservação das nossas vantagens comparativas. Nós estamos muito tranquilos com relação a isso. Esse compromisso foi reafirmado com o nosso vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, que pessoalmente veio aqui na instalação do CAIS e deixou muito claro para todo o povo do Amazonas a reafirmação deste compromisso. E por terceiro, nós temos uma bancada valente, aguerrida, valorosa, que está
trabalhando lá no Congresso. Nossos senadores e nossos deputados, sob a coordenação do senador Omar Aziz, têm demonstrado isso diariamente. Eles estão vigilantes. E isso se materializa quando, numa comissão de 12, que foi o número original da comissão para elaborar a proposta da reforma tributária, 3 cadeiras são do Amazonas, são de deputados do Amazonas. Portanto, tudo isso se configura num fortalecimento. Nós temos certeza que a nossa bancada valente e aguerrida como essa saberá conversar, dirigir e fazer as ações que já estão sendo feitas, como, por exemplo, a vinda da comissão na última semana a Manaus para conhecer a realidade do polo industrial e conversar com a sociedade no Amazonas, aqui, evento que ocorreu na Assembleia Legislativa. Nós temos convicção de que nós vamos sair muito bem, não será sem luta, mas nós vamos atravessar esse rio Rubicão com tranquilidade. Cumprindo meu compromisso de uma entrevista curta, só mais uma pergunta. Internamente, ambiente tranquilo na Suframa? Sempre houve um probleminha entre superintendentes nos últimos que passaram? Aquela coisa de tá tudo... Estou dando a entrevista aqui ainda na frente do Marcelo, que é um servidor de carreira aqui brilhante, uma das inteligências que a Suframa tem aqui nos seus quadros, que se manteve aqui, lutou pela Suframa, continua aqui, está me recepcionando aqui com uma gentileza ímpar. Aliás, ele desde há 2 semanas, ele me oferece as informações todas básicas dos setores aqui, e aqui a receptividade aqui dos companheiros, muitos deles meus contemporâneos aqui da minha idade. Então eu sou da antiga, né? Eu sou do tempo da Sempre Toshiba, da Sharp e da Gradiente. Eu fabriquei aparelho 3 em 1, videocassete, calculadora. Nem existe mais isso. Então eu sou das antigas. Videocassete eu cheguei a comprar. Não sei se você fabricou, mas eu comprei. 2 cabeças, 3 cabeças. Era um moderníssimo. Só a gente tinha, o Brasil nem tinha isso. Tinha que mandar buscar aqui. Então isso não tem mais. Essa é uma coisa, não nos assusta, mas a gente entra na vida da gente sem a gente perceber. Olha só. Eu fui em 1980 fazer meu estágio de técnico eletrônico lá na Sempre Toshiba, saí em 90 para ser candidato a deputado estadual, passei 10 anos nessas 3 fábricas, produzindo aparelho 3 em 1, gabinete de madeira, você lembra que tinha uma acústica maravilhosa, claro. Aquele conjunto de equalizador, o tape deck, nossa, aquela pilha de aparelho. Câmera fotográfica, calculadora da Dismark, da Sharp, TV de cinescópio, uma novidade no gabinete de madeira. Hoje tudo isso faz parte do passado. Ainda tinha o rebobinador do videocassete, era uma novidade. Né? Nós usamos, ou você não usou o Roadstar? Muito. Você nunca saiu do seu carro segurando o Roadstar na mão? Mas, claro, com certeza. Lá no Shake Club, por acaso, quando você chegou? Era chique, ter um Roadstar era chique. E segurar na mão, com a calça pantalona, boca de sino. Exatamente. Entramos por outra conversa. Dia desses eu vou aí para a gente bater um papo a respeito daquela época, Jefferson. Tá bom, Bosco. Eu lhe agradeço mais alguma coisa. Obrigado pela sua gentileza aí. Eu que agradeço, irmão. Um abração. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom, a gente conversou aí, minha querida Vânia, taumaturgo, caro Fernandão, com o novo superintendente. Assim, a questão óbvia, a dúvida que fica é se essa trajetória da Zona Franca de faturamento, dos empregos que agora há pouco a Vânia, antes da abertura, comentou conosco aqui, não cresce na mesma proporção do faturamento, óbvio. Faturamento de 2018 para cá quase dobrou, né, de 80 e poucos bilhões, 82 bilhões, se eu não me engano, para 164. Dobrou, né? Exatamente o dobro. Se era 82, exatamente o dobro. E o número de empregos de 86 mil para 107, alguma coisa assim. Manter essa trajetória e levar a coisa para o interior, que é o que prevê lá, né? Aquela prorrogação da Zona Franca de Manaus feita em 2014 no governo da Dilma ainda, né? Então é o que prevê isso. Esse é o desafio. Não sei se ele vai conseguir. A gente obviamente torce para que consiga, mas tem um desafio político. E a reforma tributária, não se iludam, a reforma tributária pode ser até que não nos cause grande prejuízo, até porque a gente tem garantia constitucional, certo? Mas é muito difícil imaginar que a gente não vai ter alguma perda.
é muito difícil imaginar que alguma coisa não deva nos preocupar, porque, a grosso modo, seria o Amazonas contra o restante do Brasil. Tirando aqui os estados mais próximos, que alguns parlamentares ficam conosco nas nossas causas, o Amazonas conta pelo menos uns 20 estados aí que têm interesses conflitantes e que, com certeza... E hoje o que mais se fala é corte nos incentivos fiscais, né? O Brasil tem mais de 500 bilhões de renúncia fiscal por ano, dos quais aí 44, se eu não me engano, ou 20 e poucos agora, atribuídos aqui à Zona Franca de Manaus, né? O restante todo no Sul e Sudeste. Só tem uma lista de incentivos fiscais que são dados neste país. Só uma origem tem garantia constitucional, que é justamente a Zona Franca de Manaus, e que me parece ser justamente o campo mais atacado, né, na mídia nacional, para que se cortem os incentivos fiscais daqui. E, nesse aspecto, existe uma espécie de campanha nacional contra a Zona Franca de Manaus, que deve se intensificar na medida em que a reforma tributária for entrar em rota de votação e de discussão mais profunda no Congresso Nacional. Lhe parece isso, Fernandão? Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, a nossa convidada, demais ouvintes. Eu temo que a Zona Franca de Manaus, o polo industrial, não vai acabar por falta de lei. Mas corre muito e um sério risco de acabar por falta de competitividade, né? Então, a questão constitucional está mantida, será mantida, mas à medida que... Nesse aspecto, o STF nunca falhou com a Zona Franca? Nunca e não deve alterar isso. Não pode, né? Né? Agora, ao longo desses anos todos, né, nós temos que ver que a nossa classe política deixou muito a desejar em relação à melhoria das condições do Amazonas em ser competitivo na produtividade. Nós temos a nossa luta antiga, que a gente sempre fala, da BR-319. Por quê? Porque logística é fundamental para a competitividade. Infraestrutura é fundamental para a competitividade. Hoje, Manaus, com Zona Franca, com esses números que você acabou de dizer aí, Jefferson, ela tem o IDH número 23 dentre as 27 capitais do Brasil. Ora, então, só a Zona Franca não foi suficiente para melhorar a condição de vida da população local. Então, nós precisamos expandir essa nossa análise para toda uma condição de o Amazonas, com ou sem Zona Franca, também ter condições de gerar emprego e renda e boas condições de vida para o seu povo. Essa foi a entrevista realizada, né, pelo Jefferson Coronel com o superintendente da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, Bosco Saraiva, realizada no dia 25 de abril. Né? Foi a primeira entrevista concedida a um veículo de comunicação, né? E o superintendente concedeu com exclusividade aqui a Onda Digital, o programa Meio Dia com Jefferson Coronel. A gente vai para o comercial e daqui a pouco eu já quero deixar aqui registrado para vocês que se você perdeu o programa de hoje, né, e você quer rever a entrevista com o pessoal da FS, com os estudantes estrangeiros que estão fazendo intercâmbio aqui no Amazonas, você pode conferir lá no Meio Dia com Jefferson Coronel, no canal do Meio Dia com Jefferson Coronel, no YouTube, ou também no canal da Onda Digital, Rede Onda Digital, também no YouTube, né? A gente vai para o comercial e daqui a pouco a gente volta com mais Meio Dia com Jefferson Coronel. Você está na Onda Digital com Jefferson Coronel no programa Meio Dia. Quem assiste o Dia a Dia na Onda Digital sabe. Aqui a informação é em tempo real. A sua revista eletrônica diária está na TV. E com ela, a querida Bia Borges no comando, levando informação e entretenimento para suas manhãs com muito bate-papo e as principais notícias do Amazonas e do mundo. Dia a Dia, na Onda Digital, de segunda a sexta, de 9 ao meio-dia, aqui na TV Onda Digital. Quem assiste, sabe. Conhecer Manaus é descobrir várias possibilidades. E no nosso centro histórico, o que não falta é opção. Vem, que no Na Onda do Turismo de hoje, vamos descobrir 3 lugares para visitar no centro. O primeiro é o Mercado Adolfo Lisboa. Construído no ciclo da borracha, ele tem o estilo Arte Nouveau e é o lugar ideal para experimentar sabores e encontrar produtos locais, como artesanatos. O segundo é o Paço da Liberdade, onde está localizado um prédio que já foi sede da Prefeitura de Manaus e hoje guarda um pouco da nossa história através de exposições. O último é o Casarão Cassina,
Um prédio antigo que foi revitalizado e hoje é um centro de empreendedorismo e inovação com uma estrutura completa e tecnológica, com salas de reunião e coworking. Viu? O Centro Histórico de Manaus é cheio de possibilidades. Esse foi o Na Onda do Turismo. Você não precisa esperar sentado por soluções para os descasos e problemas do seu bairro. Pois quem acompanha o Fiscaliza Geral sabe. Aqui você tem voz para mostrar o que está errado. De ruas esburacadas a crimes cometidos na sua comunidade. Vamos juntos cobrar soluções das autoridades. Fiscaliza Geral, de segunda a sexta, das 7 às 9 horas. Você denuncia, a gente fiscaliza. A CPI da Águas de Manaus realizou audiência pública na Câmara Municipal para debater demandas relacionadas ao serviço de esgoto e abastecimento de água na cidade. Representantes do Fórum das Águas, de associações de moradores, do Comitê de Bacias do Tarumã Sul e da empresa Águas de Manaus estavam presentes. Além da insatisfação da população, a gente descobriu algumas situações específicas de alguns bairros e deixando claro que essa é apenas a primeira audiência pública de várias que nós faremos nos bairros da cidade de Manaus. A comissão também realizou diligências em bairros da cidade para identificar situações específicas e ouvir as demandas da população. Aqui foi verificada a qualidade da água, a pressão da água e principalmente se o serviço está sendo prestado. E nós estamos aqui caminhando para a próxima diligência, onde foram feitas intervenções e o asfalto também de péssima qualidade. Quem assiste Boa Noite Amazônia sabe. Aqui o jornalismo é opinativo. E cada notícia tem análises consistentes. Paula Litaif e Álvaro Corado comandam o Boa Noite Amazônia e tratam dos principais acontecimentos da nossa região. Com as notícias do dia a dia, entrevistas e muita opinião. Boa Noite Amazônia, de segunda a sexta às 17h30, aqui na Rádio e TV Onda Digital. Quem assiste sabe. Meio-dia com Jefferson Coronel. É jornalismo. Aqui na FM Onda Digital. Voltar com meio-dia com Jefferson Coronel, mas a gente voltou aqui para se despedir de você, porque meio-dia com Jefferson Coronel desta segunda-feira, deste dia 1º de maio de 2023, Dia do Trabalhador, está no final, né? Mas a gente vai encerrar o programa de hoje com uma matéria muito bacana sobre um projeto desenvolvido lá na Zona Leste pelo Instituto Bem-Estar. O Lucas Thiago, ele foi até a Zona Leste, né, conferir como é que funciona esse projeto e os benefícios que ele vem trazendo aos moradores, travou aqui, né, aos moradores da Zona Leste de Manaus. Então fica ligado, a gente vai se despedir de vocês com essa matéria muito bacana do Lucas Thiago. É isso, pessoal. Confira a matéria e não se esqueçam que amanhã a gente tem um encontro novamente aqui na Onda Digital a partir do meio-dia com o Jefferson Coronel, aqui no meio-dia com o Jefferson Coronel. Um abraço e se liga na matéria aí e até amanhã. O projeto iniciou da iniciativa dos professores Alex Costa e Silvio Barreto, moradores da Zona Leste que viram a necessidade de fazer algo para a comunidade. Nada melhor que o esporte e a atividade física. A estrutura contempla escolinha de futebol, educação física para pessoa idosa e aulas de zumba para a comunidade. O coordenador do Instituto Saúde e Bem-Estar, Silvio Barreto, nos conta sobre o projeto e da importância de tirar essas crianças da criminalidade. Eu sou muito feliz por fazer parte de um projeto tão maravilhoso como esse, porque nós vemos ajudando a nossa comunidade, tirando as crianças do mundo das drogas, que hoje é muito importante, e principalmente na frente do celular. Né? Às vezes a criança passa o tempo todo dia na frente do celular, quando o cara vai perguntar de ele quanto é mais 2, ele não sabe quanto é. Então hoje nós estamos fazendo esse serviço aqui muito maravilhoso e muito gratificante. E outras, esperando que todo mundo, e todos aqui são todos 0800, não paga nenhum tostão, ele tem a habilitabilidade de 30 anos, né? Aqui não tinha nenhum projeto social. Então só que a gente tivemos uma ideia e formamos essa escolinha juntamente com o SESC, né? E o SESC também dá um apoio pra gente aqui.
E está dando certo, graças a Deus está dando certo. Nós temos 70 crianças, né? Ainda tem muita gente na espera aí para se inscrever. E nós não temos muita vaga para muita gente, porque nós temos poucas horas, porque nós temos hoje só temos de manhã. E nós temos um treino lá na quadra do Sesc terça-feira de 2 horas, e sexta de manhã e sexta à tarde aqui no Campo Teixeirão. Cerca de 60 idosos participam da aula de educação física e bem-estar. Além de tudo, 250 alunos participam das aulas de Zumba, que envolve diversos ritmos, trazendo melhorias na qualidade de vida dos participantes. E 70 crianças participam das aulas da escolinha de futebol de 7 a 17 anos. Mas tudo isso só depende da sua ajuda. O Instituto pode contemplar muitos atletas, pois todas as atividades do projeto são oferecidas de forma gratuita para a comunidade. O projeto também depende de você, da sua ajuda, então participe, faça a doação através do número 991855245. Participe você também. Ou quer conhecer o projeto de perto? Basta vir aqui no Campo do Teixeirão, na zona leste de Manaus, bem no finalzinho da Itaúba, no coração do Jorge Teixeira. Participe você também. A organização sem fins lucrativos é totalmente legalizada perante ao poder público e com isso traz mais segurança para quem quer doar. O Instituto aqui é legalizado, CNPJ, alvará de licenciamento da prefeitura, né? Tem muitos projetos por aí que não é legalizado. Nosso é legalizado, CNPJ, temos um alvará de licenciamento da prefeitura. Então os interessados, os empresários que queiram nos doar chuteira, merenda para as crianças. O sonho de ser jogador de futebol vem desde muito cedo, como é o caso de Sérgio Victor, uma grande promessa do projeto da escolinha, que já sabe o que quer da vida. Primeiramente, né, eu quero agradecer a Deus, né, por esse privilégio, né, que eu estou tendo de participar do projeto, porque tem muitas crianças que querem participar e não tem esse privilégio, né, e também me sinto privilegiado por participar. E o que eu quero mesmo com esse projeto é tentar conseguir um futuro bom, uma carreira ótima, ser jogador de futebol, que é o meu sonho, que eu almejo desde criança, que esse é meu plano A, não tem outro plano, o próximo que vier só Deus sabe. Eu entrego tudo nas mãos de Deus, né? E essa sensação é maravilhosa, né, de participar desse projeto. Emerson Moraes é pai de 2 atletas do projeto. Ele nos conta da importância do Instituto na vida de seus filhos. Tem ajudado na educação, né, no convívio dentro de casa, na escola, né? Aqui o projeto tem ensinado as crianças, tem dado um bom e um bem-estar na saúde, né, na educação também, que é que eles ajudam, né? Incentivando, a criança tem que estar bem na escola para poder participar do projeto, né? Tem que ter boas notas, né? Tem que ser bem educado dentro de casa, né? Para participar do projeto. Então é ótimo, é maravilhoso o projeto. O projeto tem apenas 3 meses, mas já é grandioso no coração desses homens que se dedicam a levar saúde e inspiração para a zona leste da cidade. Meio-dia é jornalismo. Com Jefferson Coronel, fica por aqui. Quem assiste The Show sabe. Aqui você tem um encontro marcado todas as noites de sábado. Em um talk show que está dando o que falar, Natan Balieiro embala sua noite de sábado, trazendo personalidades locais ou de outras regiões do Brasil para um bate-papo envolvente e descontraído sobre temas variados e os assuntos mais relevantes do momento. The Show, todo sábado às 22 horas, aqui na TV Onda Digital. Quem assiste, sabe. Quem conhece o Largo e o Teatro Amazonas, sabem sua fama. Mas quando a gente fala de turismo, o centro tem vários lugares para visitar. Hoje, o Na Onda do Turismo te leva para conhecer o Centro de Artes Visuais Galeria do Largo. Inaugurado no dia 4 de novembro de 2005, durante o 2º Amazonas Film Festival, ele é um espaço que foi criado visando receber exposições de artistas da capital e interior. O espaço, antes de ser o que é hoje, já foi a moradia de políticos influentes e sede da construtora Raiol, que ocupou o espaço até 2005. Hoje é um local de referência de arte contemporânea na cidade de Manaus.
Venha visitar o Centro de Artes Visuais Galeria do Largo e conhecer mais nossos artistas. Esse foi o Na Onda do Turismo. Mitos e verdades sobre doação de sangue. Doar engrossa ou afina o sangue? Mito. Doar sangue engorda? Mito. Quem teve dengue nunca mais pode doar? Mito. Causa fraqueza? Mito. Doar sangue dá coceira? Mito. Contamina o doador? Mito. Verdade só tem uma. Doar sangue é um ato de amor. Ame e faça o bem. Doe. Nada melhor do que presentear quem sempre esteve ao seu lado. Na Express você pode criar um presente personalizado que combine com a sua mãe. E o melhor de tudo é que executamos a sua ideia deixando o presente ainda mais especial. Surpreenda com um presente inesquecível. Chame no WhatsApp pelo número 92 99388 6602. Aguardamos por você. Dia das Mães Express. Para cada estilo de amor. Este programa é uma produção